O que é POO e por que o mercado exige? Se você já iniciou seus estudos na programação e já deu uma olhada nas vagas, você já deve ter visto que todas as vagas exigem conhecimento em PO. Mas por quê? Se você desconhece a importância, o contexto em que se aplica e os benefícios, esse vídeo é para você. Meu nome é Marco Aurélio, atuo há alguns anos na área de desenvolvimento de sistemas, trabalhando com back-end e arquitetura de software em empresas de sistema financeiro e bancário. Criei esse canal para compartilhar conteúdos focados em back-end, fundamentos da computação e arquitetura de software. Assuntos esses que o mercado exige. Esse é o primeiro vídeo da playlist Programação Orientada a Objetos para Iniciantes. Mas antes de escrever código com classes e métodos, é fundamental entender por que a PO surgiu e como ela se diferencia de outros paradigmas. Vamos primeiro entender o que é um paradigma na programação. Paradigmas são modelos, padrões ou conjuntos de crenças, teorias e pressupostos que moldam nossa visão de mundo. Dito isto, então vamos nos ater aos paradigmas da programação. O que é um paradigma de programação, então? O paradigma de programação é a forma como você organiza o raciocínio para resolver um problema com código. Não é uma linguagem. Java, Python e C# conseguem programar de formas diferentes, em paradigmas diferentes, dentro da mesma linguagem. Quando falamos em paradigmas na programação, você pode pensar na atividade de cozinhar. Você pode seguir uma receita passo a passo, você pode montar um prato por etapas independentes, ou você pode delegar partes do preparo para pessoas diferentes. O prato, no final, vai ser o mesmo, mas a forma de trabalhar é completamente diferente. Isso é um paradigma. Se você compreendeu esse contexto, então você consegue entender que paradigma de programação define como o código é estruturado e como o problema é dividido. Ele diz onde ficam os dados, onde ficam as regras e como tudo se conecta. A linguagem é só a ferramenta. O paradigma, sim, é o jeito de pensar. Antes de irmos diretamente para a PO, vamos conhecer um pouco mais sobre os paradigmas. Linha do tempo dos paradigmas. O primeiro paradigma que surge é o funcional. Ele vem da matemática e trata programas como funções que transformam dados em resultados. Depois de um tempo, surge o paradigma procedural, organizando o código como uma sequência de passos, como uma receita de bolo, por assim dizer. E por fim, nasce a programação orientada a objeto, quando os sistemas começam a ficar grandes demais para serem controlados apenas com funções. Vamos ver um exemplo aqui do paradigma funcional numa folha de pagamento. Aqui, a ideia não é dizer como calcular o salário passo a passo, mas compor funções. Primeiro, nós criamos uma função para calcular o salário de um CLT. Ele recebe o salário base e devolve o salário com desconto e benefícios aplicados. Depois, criamos uma outra função para a pessoa jurídica, que simplesmente devolve o valor original. Perceba um detalhe importante: essas funções não alteram nada fora delas. Elas recebem um valor e devolvem outro valor. Isso é uma função pura. Agora vem a parte mais interessante. Nós criamos uma terceira função chamada bônus. Essa função representa um TEN, ou seja, algo que acontece depois do cálculo principal. Essa função diz o seguinte: se o salário final for maior que 6.000, então adiciona um bônus fixo. Caso contrário, devolve o salário sem alterações. Em vez de usar um if grande, nós simplesmente encadeamos funções. Primeiro calculamos o salário e então aplicamos o bônus. Esse encadeamento acontece com o método endTen. Quando eu leio esse código, eu consigo entender a regra quase como uma frase: calcule o salário e depois aplique o bônus. Esse é um dos pontos fortes do paradigma funcional. O código fica mais declarativo, mais legível e mais fácil de estender.
Se amanhã surgir uma nova regra, como um desconto extra ou um imposto, eu não preciso mexer na função principal. Basta criar uma nova função e encadear com mais um end-10. Esse estilo reduz ifs, reduz acoplamento e deixa o código mais previsível. Vamos dar uma olhada agora no paradigma procedural, no mesmo exemplo de folha de pagamento, ok? Nesse exemplo, nós estamos usando o paradigma procedural e aqui o foco não está em objetos, nem em comportamento encapsulados, mas em funções e controle de fluxo. Primeiro, observe que temos constantes espalhadas pelo código. CLT vale 1, PJ vale 2. Essas constantes representam o tipo de contrato do funcionário. Em seguida, temos uma função chamada calcular salário. Essa função, sim, recebe dois parâmetros, o tipo do contrato e o valor base do salário. Repare que toda a lógica está concentrada aqui. O código começa perguntando se o tipo for CLT, então aplica um desconto fixo de 10% e retorna o valor final. Depois ele pergunta se o tipo for PJ, então simplesmente retorna o valor base sem nenhum desconto. Esse é um ponto muito importante do paradigma procedural. O comportamento do sistema é controlado por if e else. O fluxo do programa depende diretamente dessas condições. Se amanhã surgir um novo tipo de contrato, como estagiário ou freelancer, nós teremos que voltar nessa função e adicionar mais um if. Agora vamos ao método main. Aqui, nós chamamos a função calcular salário duas vezes, uma vez para o funcionário CLT e outra vez para o funcionário PJ. Depois o programa apenas imprime os valores no console. Esse código funciona, é simples de entender e resolve o problema, mas à medida que o sistema cresce, as regras começam a se espalhar, os ifs aumentam e a manutenção fica mais difícil. Esse é o cenário clássico, onde o paradigma procedural começa a mostrar seus limites e abre espaço para outros estilos, como o funcional e a orientação objetos. Vamos ver agora aqui o mesmo exemplo de folha de pagamento, mas no paradigma de PO. Agora nós vamos ver o mesmo problema, certo? Não se preocupe se você ainda não entende bem PO. Vamos com calma. Primeiro, observe a interface chamada funcionário. Ela diz o seguinte: todo funcionário precisa saber calcular o seu próprio salário. Ela não diz como o salário é calculado, ela apenas diz o que precisa existir. Agora vamos para as classes. A classe funcionário CLT, ela guarda o salário base e sabe como calcular o salário com desconto. Já a classe funcionário pessoa jurídica, PJ, ela guarda o valor do contrato e sabe como calcular o salário sem desconto. Já a classe estagiário representa um estagiário. Ela guarda só o valor da bolsa e simplesmente devolve esse valor como salário. Perceba algo importante aqui. Cada tipo de funcionário sabe calcular o seu próprio salário. Não existe mais um if perguntando se é CLT, PJ ou estagiário. Essa decisão foi movida para dentro de cada classe. Agora, olhe para a classe folha de pagamento PO e observe, ela cria funcionários diferentes. Todos são do tipo funcionário e todos são tratados da mesma forma. Quando chamamos o método calcular salário, o Java automaticamente executa a regra correta para cada tipo. Isso porque a regra está na classe, no funcionário. Isso se chama polimorfismo. Nós chamamos o mesmo método, mas o comportamento muda de acordo com o objeto. O objeto que a gente está tratando aqui é o funcionário, e ele muda se ele for CLT, se ele for PJ, se ele for estagiário.
Esse é o grande ganho da orientação a objetos. Se amanhã surgir um novo tipo de funcionário, nós não vamos precisar alterar essa classe. Basta criar uma nova classe que implemente esse funcionário. Esse código fica mais organizado, mais fácil de manter e mais fácil de evoluir. Esse é o primeiro passo para entender PO na prática. Benefícios da PO. Quando começamos a programar, normalmente usamos o paradigma procedural. Ele é simples, funciona bem para programas pequenos, mas começa a apresentar problemas quando o sistema cresce. No código procedural, as regras ficam concentradas em funções grandes, cheias de ifs, elses e switches. Toda vez que surge uma nova regra, precisamos voltar nesses pontos e alterar o código existente. Com a programação orientada a objetos, a ideia muda. Em vez de perguntar o tempo todo que tipo é esse, nós damos essa responsabilidade ao próprio objeto. Cada objeto sabe o que fazer. Isso reduz a quantidade de condições espalhadas e deixa o código mais organizado. Comparando com o paradigma funcional, a programação orientada a objetos é mais próxima da forma como pensamos problemas do dia a dia. Falamos em funcionário, pedido, pagamento e não apenas em funções e transformações de dados. Na PO, dados e comportamentos ficam juntos. O estado do objeto é protegido e só pode ser alterado por regras bem definidas. Outro ponto muito importante é o polimorfismo. Nós chamamos o mesmo método, mas cada objeto executa sua própria regra, como foi o caso dos 3 tipos de funcionário. Cada um calculava do seu próprio jeito. Isso permite adicionar novos comportamentos sem modificar o código existente. Basta criar uma nova classe, um novo funcionário, um novo tipo de funcionário. Esse conceito é a base de sistemas mais fáceis de manter, mais fáceis de evoluir e mais seguros contra erros. A programação orientada a objetos não substitui os outros paradigmas, ela se soma a eles. Mas para sistemas de negócio, aplicações corporativas e projetos de longo prazo, a PO continua sendo uma das formas mais eficientes de organizar o código. E onde a PO é mais usada hoje? Hoje, a programação orientada a objeto é usada principalmente em sistemas de negócio. Ela está presente em aplicações bancárias, sistemas financeiros, e-commerce, plataformas corporativas. A maioria dos grandes frameworks do mercado, como Spring, Hibernate, .NET, são baseados em PO. Aplicações web, APIs, microserviços e sistemas que precisam crescer com o tempo se beneficiam muito desse paradigma. A PO também é muito usada em sistemas desktop, aplicativos mobile e até mesmo em jogos. Isso acontece porque a PO ajuda a organizar o código, modelar o domínio e facilitar a manutenção desse código. Por isso mesmo, com outros paradigmas existindo, a programação orientada a objetos continua sendo uma das bases do desenvolvimento de software moderno. Esse foi só o primeiro passo para entender programação orientada a objetos. Nesse vídeo você viu como a PO pode ser uma forma mais adequada para representar na programação as pessoas, os objetos, os comportamentos do mundo corporativo e de outros ambientes também. Nos próximos vídeos da playlist, nós vamos entrar nos pilares da PO, de forma bem simples e prática, sempre contextualizada. Vamos falar sobre encapsulamento, herança, polimorfismo e abstração. Então, se você está começando na programação ou quer organizar melhor os seus projetos, já se inscreve, salva essa playlist e vem comigo nos próximos vídeos.